Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Carta de Tiago, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Tiago, que escreveu pelo Espírito de Deus. Carta de Tiago, capítulo 5. Fica lá no finalzinho da Bíblia já, próximo às cartas de Pedro, as cartas de João. Tiago, capítulo de número 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo de número 15. Você que trouxe a Santa Bíblia, pegue a palavra de Deus e vamos para a leitura. Você que está em casa acompanhando também, pegue a sua Bíblia aí, vamos nos alimentar da palavra de Deus. É a quarta-feira do grande mover de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 15. Deus está se movendo aqui desde o início. Deus está se movendo através dos louvores, e agora o Senhor se moverá através da pregação da palavra. Tiago capítulo 5, versículo 15. Quem achou, diga amém. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Levanta a Santa Bíblia, por favor. Feche os seus olhos. Você que sabe, diga comigo assim, ó. Glória a Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal, quero estar. Oração, qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Seus tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal em constante oração, Jesus teve completa vitória
glória. Por quê? Porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Igreja de Jesus, quem quer estar em constante oração, diga glória a Deus. Se começamos a orar, este templo treme, este templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Se começarmos a orar, 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 este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Canta. Elias orou, 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 e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou, canta lá, com alegria, e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos em língua. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. E o fogo desceu. Josué orou, 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 e o sol parou. Se começamos a orar, o que acontece? Esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos em língua. Elias orou, olha o exemplo, e o fogo desceu. E Josué orou e o sol parou. Elias orou, 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 e o fogo desceu. Vamos orando que o fogo vai descer também. E o sol parou. E se
se você orar, receberá. E se a igreja orar, Deus se moverá. Aleluia! Oh, glória! Levante a sua mão com a minha, dizendo glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! O poder do cristão está na oração. O poder da igreja está na oração. E Tiago, queridos irmãos, pelo Espírito Santo, nos traz esta grande verdade. Eu peço que você me empreste alguns minutos para que eu apresente a você 4 razões importantes pelas quais a igreja precisa viver em constante oração. Esta é uma mensagem de Deus de encorajamento para todos os que estão presencialmente neste templo, mas também para aqueles que nos acompanham através dos canais oficiais da Igreja Deus e Amor. Você que nos acompanha pelo programa Voz da Libertação, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo Rádio Deus e Amor, pelo site ipda.com.br, enfim, há muitos canais agora levando esta mensagem ao seu coração. Há muitos canais agora sendo usados por Deus para que esta mensagem chegue a você que de repente em algum momento da sua vida abandonou a prática da oração. Esta mensagem de Deus está chegando a você que de repente deixou a intensidade da vida da oração, simplesmente porque você não estava suportando mais o vendaval, as intempéries, ou quem sabe a dúvida e a geleira espiritual. De repente o seu barco se chocou com o iceberg da frieza espiritual. De repente você se viu na inércia espiritual e agora se encontra desta maneira. Eu falo com você que está gélido, eu falo com você que está na inércia, que está empalidecido pela frieza espiritual. Aqui está o fogo da palavra de Deus que vai aquecer os nossos corações. Aqui está o fogo da palavra de Deus que vai chocar com a sua alma, com o seu espírito. Se prepara nesta tarde, porque aí vem a poderosa palavra de Deus. E quem quer ouvir, diga glória a Deus. Tiago fala a respeito da oração, mas antes Tiago ressalta a importância da confissão. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serdes curados. O salmista Davi disse: se eu abrigar pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando nós iniciamos o culto aqui, as primeiras palavras que nós falamos com o Senhor, após eu cumprimentar a igreja, vocês ainda estavam de pé, e nós dissemos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque, meus queridos irmãos, o profeta Isaías bendisse pelo Espírito Santo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado, não está moco, não está fechado para que não possa ouvir. Ora, então, se a mão de Deus continua estendida, se o ouvido de Deus continua atento, se os olhos do Senhor continuam atentos, como ele disse a Salomão: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se nós temos inúmeras referências e passagens bíblicas que nos incentivam a clamar a Deus, a buscar a sua presença, porque Ele está atento, está ouvindo e está com as suas mãos estendidas. Então, porque às vezes não recebemos? Isaías explica no versículo de número 2 do capítulo 59 do livro que traz o seu nome: os vossos pecados é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e que encobrem o seu rosto para que não os ouça, para que não os veja. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos aqui confessando os nossos pecados e orando uns pelos outros para sairmos daqui sarados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus.
Pode glorificar a Deus, como não? Pode glorificar. Aleluia. Na parte B do versículo ele diz: a oração feita por um justo. Preste atenção, a oração feita por um justo. Tiago está trazendo uma revelação muito importante para nós. Tiago não está dizendo que Deus só ouve oração de multidões. Tiago não está dizendo que Deus só ouve orações se estivermos aglomerados. Tiago não está dizendo que Deus só vai ouvir oração se tiver um pastor presente. Tiago não está dizendo que Deus ouvirá oração só se tiver um sacerdote, ou só se tiver um profeta, ou só se tiver alguém tocando um chofar, uma trombeta. Não, Tiago está dizendo, irmãos, igreja do Senhor, a oração feita, a oração realizada por um justo é poderosa, é eficaz. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós costumamos, às vezes por costume, dizer e até ouvir: vamos fazer uma oração poderosa, como se aquela oração fosse a especial. Mas Tiago está mostrando para nós que toda oração feita por um justo é poderosa. Não existe um momento, uma ocasião especial, eu vou fazer aquela oração especial ou poderosa. Não, a oração feita por um justo, e este justo está aqui nesta tarde com as mãos levantadas, já está dando glória a Deus, porque entendeu que a oração vai ser ouvida e respondida por Deus. Aleluia. Ouçamos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago está mostrando que Elias não era um Superman. Elias não era um homem de aço, um homem de ferro que voava e soltava raio pelos olhos. Nada disso. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito ao medo. Sofria de pânico, sofria de ansiedade. Certa vez pediu até para morrer. Estava num estado de autocomiseração terrível, quando disse: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, pode tirar a minha vida, eu não sirvo mais para nada. Às vezes nós lembramos de Elias quando ele ora e o fogo desce, e nós cantamos aqui: Elias orou e o fogo desceu. Lembramos de Elias desafiando os profetas de Baal. Lembramos de Elias ousadamente falando com Acabe e Jezabel. Mas nos esquecemos do Elias que fugiu, nos esquecemos do Elias que teve medo, nos esquecemos do Elias que se escondeu na caverna. E é o mesmo Elias. E Tiago está nos lembrando, meus irmãos, Elias também teve altos e baixos na sua vida. Mas o que fazia a diferença na vida desse profeta chamado Elias, não é porque ele era um homem especial, não é porque ele era um homem diferenciado, não é porque esse homem tinha cabos de aço ao invés de veias, nada disso. É porque este homem, ele descobriu o segredo que está revelado nas Escrituras. E este segredo você também já conhece, esta igreja já conhece, os pastores conhecem, os ministros conhecem. Este homem chamado Elias conhecia esta atividade multifacetada chamada oração. Aleluia. Elias usava o recurso da oração. Elias não contava com as suas forças, não contava com a sua fama, mas contava com o Deus de Israel através da oração. E a Bíblia diz que, tendo ele orado, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois voltou e orou novamente, e o Senhor abriu os céus e derramou chuva e orvalho. Glória a Deus.
Mas eu disse aos irmãos que o título desta mensagem é 4 efeitos da oração, ou 4 coisas acontecem quando os crentes oram. Claro que há muito mais efeitos que a oração produz. A oração é poderosa. Por exemplo, a oração nos leva para mais perto de Deus. A oração abre o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo. A oração nos dá poder para servir. A oração nos aproxima de uma devoção cristã e edificação espiritualmente. A Bíblia Sagrada nos mostra que a oração nos dá compreensão da provisão de Cristo por nós. Há muitas atividades, há muitos efeitos produzidos através da oração, mas eu quero destacar quatro deles aqui para a mensagem não ficar extensa, e eu peço que você prenda atenção aqui nesta mensagem, porque eu tenho certeza que Deus quer edificar a sua vida. Quem quer receber a palavra, diga glória a Deus. 4 efeitos poderosos da oração. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que quando Elias orou, versículo de número 17, e orando, quer dizer que ele não ficou apenas no conhecimento a respeito da oração. Não podemos teorizar a respeito da oração. Muitas pessoas conhecem teorias, muitas pessoas conhecem a oração, os tipos de oração, os efeitos da oração, o que é a oração, a definição da oração, a definição etimológica da oração, a palavra no grego, no hebraico, no aramaico, no latim. Conhece tudo da teoria, mas não conhece a prática da oração. Não adianta nós ficarmos teorizando sobre oração. Não adianta nós ficarmos apenas lendo o cardápio e vendo as fotos de comida. Você ler cardápio e ver foto de comida não vai saciar a tua fome, não vai matar a sua fome. Se nós queremos sermos alimentados pela palavra de Deus e pela comunhão espiritual, nós não podemos ficar apenas falando, ouvindo e vendo coisas sobre oração. Nós precisamos levantar as nossas mãos e fazer como Elias, orar ao Senhor, praticar a oração. Elias orou, e quando Elias orou, aí vem o primeiro efeito da oração. Para aqueles que oram, Deus ouve as orações. Para aqueles que oram, Deus está atento às suas orações. Quero apresentar pelo menos 2 exemplos. Um deles está no próprio texto. E orando pediu que não chovesse. Deus ouviu sim ou não? Deus ouviu sim ou não? Fato é que Deus ouviu. E quando Elias pediu que não chovesse, 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Deus ouviu. Mas a Bíblia também nos apresenta no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, um texto muito conhecido do livro do profeta Isaías, que é quando Isaías vai à casa de Ezequias, o rei. Isaías traz uma mensagem que eu não gostaria de receber. Acredito eu que vocês também não gostariam nada de receber esta mensagem, mas gostando ou não, Isaías teve que receber. E a mensagem é: coloque em ordem a tua casa, prepare o teu sucessor, prepare os seus oficiais, prepare os seus ministros, prepare as contas, coloca tudo em dia, Ezequias, porque assim diz o Senhor: morrerás e não viverás. Esta é a sentença de Deus para você: morrerás e não viverás. A Bíblia Sagrada diz que Isaías simplesmente entregou a mensagem e se retirou da câmara do rei. E quando Isaías se retira, Ezequias sente aquela mensagem queimar no seu coração. Tomara Deus que você sinta a mensagem de Deus queimar no seu coração nessa tarde.
Tomara a Deus que enquanto a palavra está sendo pregada, não é porque eu estou pregando não, eu sou apenas um instrumento, como esse microfone é um instrumento, mas o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer queimar esta mensagem no seu coração, trazendo arrependimento, trazendo contrição, trazendo confissão, porque Deus ouve as orações de quem clama. Aleluia! E quando Isaías se retira, a Bíblia Sagrada nos diz que Ezequias, sem forças físicas, evidentemente ele estava acamado, enfermo. A Bíblia Sagrada nos diz que Isaías sai da câmara e Ezequias vira o rosto para a parede. Eu quero abrir um parêntese para dizer, meus irmãos, há pessoas que acreditam que Deus só ouve oração se for ajoelhado. Há pessoas que acreditam que Deus só ouve oração se for de pé. Outros acreditam que Deus só ouve oração se for de frente para o púlpito. Outros acreditam que Deus só ouve oração se for em determinado local. Outros acreditam que Deus só ouve oração se for no monte. Outros acreditam que Deus só ouve oração se for na salinha especial. Outros acreditam que Deus só ouve oração no santuário. Eu não estou aqui, meus queridos irmãos, para desprezar nenhum ambiente. Não estou aqui para polemizar a respeito do assunto, mas eu estou aqui para dizer que Ezequias não tinha condições de se levantar da cama, mas mesmo assim deitado, a sua posição espiritual estava voltada para o Senhor nosso Deus. Não há desculpas para orar. Eu não estou orando porque eu não consigo levantar da cama. Ore deitado mesmo, como fez Ezequias, e a mão de Deus vai te alcançar. Eu não vou orar não, porque eu não consigo ficar muito tempo de pé. Não tem problema, faça como aquele cego Bartimeu, que estando orando, assentado à beira do caminho, ele gritou: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando a igreja clama, Deus ouve as orações. Oh, glória a Deus! Quem crê que Deus ouve a sua oração, dá um glória a Deus. E Ezequias chorou, Ezequias orou. E quando Isaías ainda estava no pátio do palácio, vamos dizer, como se fosse aqui, Isaías saindo, estava lá no estacionamento. E lá no estacionamento, no pátio, para você entender bem, a Bíblia diz que o Senhor voltou a Isaías e disse: Isaías, volta lá no quarto de Ezequias. Senhor, mas eu acabei de sair de lá. Volta lá no quarto de Ezequias e entrega mais uma mensagem para ele. Qual é a mensagem, Senhor? Eu vou entregar que ele vai morrer hoje mesmo? Não. Diga para ele: eu ouvi a sua oração. Aleluia! Diga para Ezequias que eu ouvi a sua oração. E tem mais: eu vi as suas lágrimas. Tapa lamassuri me clama lamas. Deus está falando com você nesta tarde. Você que clamou, você que se humilhou, você que chorou, você que se arrependeu, você que fez um concerto com o Espírito Santo, Deus está dizendo: Ele está ouvindo a tua oração, está vendo as suas lágrimas, está acompanhando as suas madrugadas, está acompanhando o seu clamor. Naquele momento que você clamou pelos seus filhos, naquele momento que você pediu: Senhor, não permita o inimigo entrar na minha casa, Deus manda te dizer: eu ouvi a tua oração. Orimi calamaia salamanás. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. Mas eu já mencionei também que o Senhor ouviu a oração do cego de Jericó. Lembra? Ele ia passando e o cego gritava. O cego não tinha condições de ficar de pé, precisava de alguém para conduzi-lo pelos caminhos, porque ele era cego. Se ele não tivesse alguém lhe auxiliando, ele caía. Mas a Bíblia diz que sentado mesmo, eu quero reforçar e dizer que a posição física não importa. Pouco importa a posição física.
Aí mesmo sentado onde você estiver, se você estiver falando com Deus em sinceridade, Deus vai ouvir a sua oração. Aí onde você estiver, você que me acompanha na sua casa, num leito de hospital, faça a oração como Ezequias agora. Em nome de Jesus Cristo, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Jesus ia passando, a multidão dizia: fica quieto, cego. A multidão dizia: cala a boca, cego. Jesus já passou, está lá na frente, mas a Bíblia Sagrada diz que ele não se detinha. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos irmãos, que ele permanecia, ele perseverava, ele continuava clamando, ele pedia: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Você pode levantar sua mão com a minha e dizer: tem misericórdia de mim. Diga: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Foi isso que o cego fez. Mas Jesus já passou, já foi embora, o culto já acabou, a campanha já acabou, não dá mais tempo, ele já passou. Mas o cego não desistia. Não desista se você quer ser ouvido por Deus. Não desista, faça como aquela mulher. Em Lucas 18, Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou esta parábola e mostrou que aquela mulher insistia, batia a porta daquele juiz e pedia: julga minha causa. Assim foi com o cego, ele clamava, ele pedia, e a Bíblia diz que Jesus mandou chamar o cego. E Jesus disse: eu ouvi você me chamando. O que você quer que eu te faça? Jesus percebeu quando você entrou aqui nessa tarde. Talvez alguém não te percebeu, talvez você passou desapercebido por alguém, talvez você entrou, ninguém te viu, talvez você ficou sentadinho aí, ninguém te viu, ninguém aqui da terra, mas há os olhos como chama de fogo contemplando você. Há dois olhos como chama de fogo e ouvidos aguçados, atendendo e ouvindo o seu clamor. Aleluia! Deus ouve. Deus ouve. E quando Deus ouve, segundo efeito, Deus responde. Deus não deixa oração sem resposta. Você lembra que o Senhor mandou resposta para Ezequias? Você lembra que Ele deu a resposta para Bartimeu? Você lembra que Ele deu a resposta para Paulo? Ainda que não fosse a resposta que Paulo queria ouvir, mas Deus sempre responde, meus irmãos. A resposta de Deus pode ser sim, a resposta de Deus pode ser não, e a resposta de Deus pode ser espera e persevera. Mas que Deus responde, Deus responde. A Ezequias ele respondeu com a cura. Ao cego de Jericó ele respondeu dizendo: vai, a tua fé te salvou. A mulher cananeia ele respondeu de uma forma que alguns podem até dizer que Jesus foi deseducado, porque Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher sabia que o Senhor responde. Ela provocou Jesus porque ela sabia: o Senhor responde, eu vou clamar porque Ele responde. Aleluia! Ele responde. Os ídolos têm boca, mas não falam, mas o Senhor tem boca e fala com o seu povo. Aleluia! O Senhor fala com a sua igreja. Por 7 vezes no Apocalipse ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala com as igrejas. A mulher disse: Senhor, tem misericórdia da minha filha, me atende. O Senhor respondeu: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sim, Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quer dizer, nem se for o restante, nem se for bênção por tabela,
Não tem problema, pode abençoar os filhos, eu fico aqui. O que sobrar, a bênção é minha. Aleluia! Olha a perseverança na oração. Jesus se maravilhou e disse: mulher, grande é a sua fé. Vai para a tua casa, quando você chegar lá, a tua filha já está curada. Levante a sua mão que eu quero ministrar na sua vida aqui. Só você que crê, levanta a palma da tua mão assim, ó. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, quando você chegar na tua casa hoje ainda, há uma surpresa de Deus te esperando. Há alguém sendo curado lá dentro agora. E você que está me acompanhando aí pelas transmissões, levante a sua mão também na sua casa, no hospital, no presídio. Eu não sei onde você está agora, mas você está ouvindo esta pregação. Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. Quem dá glória a Deus? Ele respondeu a sua oração. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Quando Paulo pediu a remoção do espinho na sua carne, a resposta de Jesus para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Talvez você esteja dizendo: eu vim buscar uma resposta. Ó, a resposta de Deus chegando na tua vida aí. Ó, a resposta de Deus aqui nessa tarde. Primeiro, Deus ouve. Segundo, Deus responde. Terceiro, Deus envia anjos a favor daqueles que oram. Quem crê que Deus envia anjos? Você lembra que Daniel esteve na cova? Capítulo 6, versículo 20. A seguir, quando o rei Dário foi pela manhã cedo à porta da cova, naquela madrugada Dário perdeu o sono. O seu amigo, um dos seus presidentes, um dos seus ministros, o homem da sua confiança, estava numa cova cheia de leões famintos. E quando o rei Dário chega à porta da cova, a Bíblia diz que com voz triste Dário perguntou: Daniel, dar-sei o motivo. Assim está na revista e corrigida. Dar-sei o motivo pela qual o Deus que tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões, Daniel. Fez um silêncio. Rei Dário insiste: Daniel, oh Daniel, você está vivo, Daniel? E lá de baixo Daniel grita: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Porque crente que ora, Deus manda os anjos para pelejar. Você lembra que a igreja primitiva orou em Atos capítulo 12, orava insistentemente: Senhor, visita o irmão Pedro na prisão, visita o irmão Pedro na prisão, visita o irmão Pedro na prisão. E perto da meia-noite, quem é que foi visitar Pedro? Foi o anjo do Senhor, que acorda Pedro e diz: levanta, homem, vamos embora. Tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando, tem uma igreja pedindo, e Deus mandou eu trazer a notícia que chegou a sua vez de sair daqui. Candalama, candalabaia. Primeiro efeito, Deus ouve. Segundo, Deus responde. Terceiro, Deus age. Deus manda anjos para proteger o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que um anjo apenas feriu 185 mil assírios. Precisou de apenas um anjo. Aleluia! Deus está falando com esta igreja. Se esta igreja crê, Deus vai dispensar os seus anjos a favor dos que hão de herdar a salvação. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Temos razões bíblicas de sobra para crermos nesta verdade. Deus ouve, Deus responde, Deus age. E quando Deus age, a igreja glorifica ao Senhor. Quando Deus age, a igreja fica de pé comigo. Quando Deus age, a igreja abre a boca e diz glória a Deus. Eu estou sentindo que Deus já está agindo aqui. Eu estou terminando a pregação, mas em nome de Jesus, permita-me apresentar apenas esta última verdade. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, depois de Moisés clamar a Deus, Deus disse: Moisés, diga para o povo colocar o pé na estrada e marchar. Andalabacandalabaia, tatandalabasupalabas, andalamasérias. Deus está agindo na sua casa hoje. Deus já está agindo. Temandagatalabassurimicai, ticalabassurimiandas. O fogo da palavra já está queimando o teu coração agora. O fogo da palavra já tirou toda a inércia. O fogo da palavra já tirou todo o gelo, toda a frieza, todo o desânimo já foi queimado aqui. Candarabassurimikalamaias. Há uma igreja de oração aqui. Há uma igreja que clama. Há uma igreja que busca. Andarabashandarabanai andaraias. Eu sinto o fogo de Deus me queimando aqui. Eu sinto o fogo do Espírito me impulsionando. Seja inflamado pelo fogo de Deus agora, porque o povo atravessou. E quando o povo atravessou, Miriam pegou o pandeiro, as mulheres pegaram o tamborim e saíram dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm mãos, mas não apalpam, não podem se mover, não podem sair dos seus altares, não podem caminhar nas procissões, precisam ser levados, precisam de oferendas. Mas o Deus que eu prego aqui nessa tarde, o Deus que eu lhes apresento aqui nessa tarde, é o Deus que ouve a sua oração, é o Deus que responde a sua oração, é o Deus que manda mensageiros, manda anjo. Eles vão pegar pela tua mão aí agora, vão tirar você do buraco. Fogo do Espírito Santo já está queimando aqui. Fogo da presença de Deus. Você pediu: Deus, fala comigo hoje. Você veio no caminho pedindo: eu preciso de uma palavra. Você está acompanhando esta transmissão e você falou que Deus não falava mais com você. Será que era Deus que não falava ou era você que não ouvia? Não é que Deus não fala, é que algumas pessoas é que não ouvem. Algumas pessoas não estão atentas aos sinais. E quando Miriam atravessa, quando Moisés atravessam, quando Ana recebe a resposta, em Êxodo 15 tem o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, em 1 Samuel capítulo 2 tem um cântico de Ana,
quando ela glorifica a Deus e ela clamava ao Senhor, ou melhor, ela sussurrava, ela pedia a Deus, só se movia os lábios, mas a alma dela gritava. Eli a teve por embriagada. Não se preocupe se alguém vai achar que você está fazendo careta. Não se preocupe se alguém vai achar que você está maluco. Não se preocupe se alguém achar que você é muito espalhafatoso. Eu não estou nem aí para isso. Em nome de Jesus, com oração não tem protocolo. Em nome de Jesus, quebre os protocolos e clame a Deus. Xarabanturamacandarai. Anda labanchuva nagasai ou nébias. Deus está te ouvindo. Filho, eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou respondendo você aqui. Te trouxe neste lugar para falar contigo. Sinta a manifestação da minha presença, diz o Senhor. Para você que veio ouvir a voz de Deus, você ia tomar a decisão e queria ouvir a voz de Deus, e Deus está dizendo para você: eu vou mandar os anjos e vou tirar você daí. Eu vou tirar você daí. Diz o Senhor para você: eu vou tirar você daí. Xaramandarabassúrias. Oh meu Deus, levante a sua mão e dê glória. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Há um poder de Deus aqui, há uma graça. Andarabaxuribicalabai. Oh meu Deus, oh meu Deus. Eu quero fazer um convite todo especial agora, em nome de Jesus, para quem quer ser cheio do fogo de Deus na oração. Daqui a pouquinho eu vou convidar as pessoas que o Espírito Santo já chamou você para a fé. Nós não precisamos nem insistir, o Espírito Santo já falou com gente aqui. O Espírito Santo já vai trazer gente de volta para o Evangelho, ou melhor, está trazendo agora. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você levante a sua mão, ó. A sua mão bem alta assim, ó. Assim, ó. Em nome de Jesus. Irmão Ivan Luiz, eu estou com alguém enfermo. Se eu estou com alguém enfermo, se eu estou com alguém para ser socorrido, está sofrendo, a pessoa deu um ataque, eu coloco a pessoa no carro e fico atrás dos outros carros no trânsito, calmamente, esperando o trânsito abrir. É assim? É assim? Eu estou com alguém doente dentro do carro. Meu irmão, se eu estou precisando, eu não estou nem aí para quem está na frente. Você sai buzinando, piscando farol, com o pisca ligado. De repente tem alguém até do lado da janela, com o braço para fora, dizendo: sai, sai, sai. É emergência. Você acha que aquela mulher que saiu gritando: Jesus, a minha filha, a minha filha. Aí os discípulos: ô Senhor, essa mulher está gritando. Ô irmão, quem está com a dor é ela. Não sejamos insensíveis. Só sabe quem está passando, quem está com a dificuldade, quem está com a dor, quem está com o câncer, quem está com a enfermidade, quem está endemoniado, precisa do milagre urgente, e sai gritando mesmo, e sai gritando mesmo, e sai gritando mesmo. Mas a boa notícia é que Ele ouviu a tua oração. Ele não te desprezou. Levante a sua mão com a minha, em nome de Jesus. Porque o fogo de Deus vai se manifestar na tua vida. E agora você vai sentir a presença de Deus te impulsionando para a oração. Você vai sentir a presença de Deus. Hoje você vai sair daqui crente. Hoje você vai sair daqui crente. Hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui dando glória a Deus. Hoje você vai sair daqui cheio do poder do Espírito na oração.
Em nome de Jesus, vamos lá, igreja, Deus é amor. Vamos lá, igreja, Deus é amor. Não nos esqueçamos dos marcos antigos. Em nome de Jesus Cristo, não nos esqueçamos das armas espirituais que Deus conferiu à sua igreja. Levante a sua mão com a minha, dizendo: Deus, eu quero desse fogo do Espírito Santo na minha vida. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva o meu coração no meio dos anos, na ira. Lembra da tua misericórdia, Senhor. Como Ezequias orou, como Elias orou, como Josué orou, como Daniel orou, como Ana orou, eu também oro a ti. Vem sobre mim com teu fogo, com seu poder, com a sua graça, em nome de Jesus. Um aplauso forte a Deus, aplaudindo e dando glória, aplaudindo e dando glória a Deus. Deus ouviu a tua oração, Deus já respondeu. Tabalabacaias, aleluia. E agora sim, os corações já estão preparados para virem à frente com a mão levantada, aceitando a Jesus. Para você ser um discípulo de oração, você não vai precisar mais ficar na fila da oração pedindo oração. Você que estará com as mãos levantadas orando por aqueles que entrarão na fila. Saia da fila da oração e entre na fila dos que oram. Muita gente está na fila pedindo oração, mas hoje Deus quer te fazer um crente de oração. Melhor do que pedir oração é orar. Melhor do que viver ouvindo orações é orar. Venha com a mão levantada aceitar Jesus. Venha para o púlpito da casa do Senhor. Entregue a sua vida agora. Reconcilia-te com Deus depressa. Você que tinha prazer na oração, você que tinha aquela graça, você sentia aquela presença maravilhosa e não sente mais isso.